a culpa anda de mãos dadas com as mães, né? E pro resto da vida. Então, claro, sinto culpada. Esses dias eu tava... Uma amiga nossa, né, falou assim, é porque eu só passo 1h30 com minha filha por dia. Aí eu parei pra pensar, cara, é isso mesmo. Acho que eu passo 2 horas por dia com os meus filhos. Isso é muito doido, né? E não é o tempo que eu gostaria, não só de quantidade, mas de qualidade. Porque aí você tá esse cansada. tempo é corrido. E eles têm que fazer as coisas. Isso, toma vamos banho. fazer dever de casa, vamos comer, vamos tomar banho. Preparar pra dormir, blá, blá, blá. Então, não curto a maternidade do jeito que eu gostaria, muito pelo trabalho mesmo, né? Pela forma que a gente tem que trabalhar. Olá, bem-vindos! Esse é o Fora dos Autos, um podcast pra gente existir por inteiro, um lugar pra gente contar histórias reais e existir do jeito que a gente quiser. E hoje eu tô muito feliz que eu tô recebendo a Lu, uma das pessoas que eu mais admiro no mundo inteiro. Eu sempre brinco que... quer dizer, eu brinco não, né? Pra eu poder dormir em paz, eu penso que todos os dias a gente vai ter que negligenciar alguma coisa. Então tem dia que eu me negligencio, tem dia que eu negligencio meus pais, tem dia que eu negligencio meus amigos. E eu admiro muito a forma como você é mãe, como você é esposa, como você é amiga, como você é filha. Então, era um papo que eu queria muito bater quando eu pensei na ideia do podcast. Foi uma das primeiras pessoas que eu pensei, porque realmente a Luísa, ela dá conta de rodar os pratinhos dela sem cair. E eu acho isso incrível. E bom, como eu falei, aqui o Fora dos Autos é justamente pra gente falar sobre coisas não necessariamente relacionadas à profissão. E uma das coisas que eu sou fora da minha profissão não é ceramista, porque eu não sou ceramista, né? Mas eu faço aula de cerâmica. Então eu fiz uma canequinha bem linda pra todas as minhas convidadas. Com as minhas próprias mãozitas. E tá escrito Fora dos Autos. Sim. E aí vem a primeira pergunta que eu quero te fazer, que você não estava preparada, porque tem que ser assim. Quem é você fora dos autos? Nossa, essa pergunta é difícil mesmo, né? Porque a gente acha que se conhece, mas quando vai ver, tem muita coisa por dentro ainda, né? Sim. Muitas facetas aí que a gente vai descobrindo ao longo do tempo. Mas assim, de forma geral, eu sempre me vi como uma pessoa muito alegre, muito alto astral, sabe? A pessoa que chega ali pra animar o ambiente. O que também traz um peso de sempre querer ser essa pessoa e às vezes a gente não é, né? E as pessoas esperam isso às vezes. E esperam várias vezes, né? Mas me vejo também, né, muito como mãe, que foi a realização de um sonho. Só que aí nessa parte eu já não sou tão alegre, porque a gente tem muitas responsabilidades. E pra mim esse é o grande desafio, de levar com mais leveza. A maternidade. Falando em maternidade, a Lu é advogada, assim como eu, e ela tem 2 filhos maravilhosos, lindos e incríveis. E aí eu te pergunto, a Lu engravidou com 24 anos, e qual foi a primeira coisa que passou pela sua cabeça quando você viu aquele teste de gravidez positivo? Essa pergunta é engraçada, porque eu lembro exatamente a primeira coisa que passou pela minha cabeça. Sério? Sério. Mas é coisa besta. Sim, óbvio que é coisa besta vindo de você, coisa besta. Gente, é porque eu fiz o teste de Depois de uma aula de dança, não foi? Ou esse foi? Não, isso foi antes. Eu fiz o teste de urina de manhã cedinho, assim que eu acordei, porque eu sabia que era a melhor urina, né, e tal. Sim. Fiz, e assim, logo que eu coloquei o exame em contato com a urina, deu um positivo, e um positivo bem forte, assim, sabe? Meu Deus. E aí a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi, não, tá falando aqui pra esperar 5 minutos, então você achou que o positivo ia desaparecer? Meu Deus do céu. Eu achei que ia do maior pro menor, entendeu? Nossa. Aí eu fiquei lá esperando 5 minutos. E ele só cada vez mais... Aí nunca sumiu, né?
E aí você falou da aula de dança, foi porque no dia eu tinha uma aula de dança mesmo, que na verdade era uma meio que apresentação, que eu ia ajudar o meu professor. E aí fui pra lá com o Marcelo, né, o meu marido, na época namorado, os dois já sabendo desse positivo, mas a gente queria ter a certeza. Então, antes de ir para essa aula, a gente passou no laboratório e fez o exame. Só que o exame demorava para sair. Uhum. E aí ele saiu enquanto a gente estava nesse aulão. Só que no desespero a gente achou que tinha dado inconclusivo. Então a gente ainda foi pro hospital Pra poder fazer. Pra poder ter certeza. Aí a gente levou o exame pro médico e o médico falou assim: não sei qual é a dúvida de você. Você tá muito grávida. E aí a gente, não, mas não tem uma vírgula aqui. Não é vírgula, é ponto. E tem um ponto e depois tem uma vírgula. Ou seja, a gente viajou. No desespero mesmo. Desespero tudo. E aí, em algum momento nesses próximos dias, você pensou que você não ia dar conta? Cara, sabe que não? Sério? Assim, nesses dias não, né? Já aconteceu, mas logo no início, eu nunca encarei como uma coisa ruim. Bateu o desespero, sim, porque eu não estava preparada, né? Nem não esperava. Tava nos planos para aquele momento. Uhum. Mas foi algo que eu fiz questão de contar logo para os meus pais, para os meus irmãos, porque eu pensava... É uma bênção. É uma bênção, exatamente. Então a gente só tem que comemorar isso. Muita maturidade. E assim, mas acho que não é maturidade. Acho que... Porque assim, parecia uma gravidez na adolescência, mas não era, né? Mas eu sinto hoje, gente, eu tô casada há 3 anos e uma das razões dessa conversa é justamente porque tem dia que eu acordo e falo, eu quero ter filhos, e tem dias que eu acordo e falo, gravidez na adolescência. Eu acho que se eu engravidar hoje, eu vou falar, tipo assim, como é que eu vou contar pros meus pais, sabe? É muito esquisito. É esquisito, eu me sinto muito imatura, eu me sinto muito criança ainda. E aí eu fico, tipo, você tinha 24 anos, cara, como que você conseguiu lidar? Mas eu acho que, assim, E talvez a certeza de que você tava com a pessoa certa, incrivelmente parece que a gente sabe, né? E de que eu ia ser acolhida. Sim, pela sua família. Sabe? Com certeza. Mas, sim, tem alguns momentos que a gente pensa, não vou dar conta, né? Quando o Léo, meu segundo filho, nasceu... Que também não foi uma gravidez planejada, né? Isso, também não. E aí tá, só fazendo um adendo aqui, na minha primeira gravidez, eu tinha essa certeza de que eu seria acolhida. Na segunda, eu também tinha certeza. O Léo veio com quantos anos? O Léo veio logo em seguida, ele nasceu, eu tinha 27. A diferença dele pra Liz é 1 ano e 9. Nossa, Luiz. Então eu engravidez quando eles tinham 1 ano. E eu sabia que eu ia ser acolhida. Mas eu senti que e de fato fui. Mas eu acho que teve um pensamento assim de, poxa, de novo. Tipo assim, você já não foi o primeiro, já não foi o suficiente. Como é que você teve que engravidar sem querer de novo, cara? Mas, enfim. Porque então com 28 anos você já tinha os 2. Com 27 eu já tinha os 2. O Léo nasceu quando você surreal. E aí, quando ele nasceu, ele teve um refluxo severo. Então ele chorava de manhã, de tarde, de noite por 3 meses. Aí foi um momento de bastante desespero, porque a Liz não tinha nem 2 anos. Era um bebê também. E eu com o Léo nessa situação. Então, é um momento que bateu sim o desespero, o pensamento de, será que eu vou dar conta e tal? Mas depois as coisas se ajeitam, elas sempre se ajeitam, né? Elas vêm em ondas. Então, agora que eles estão maiores, cara, tem uns momentos que eles só brigam o tempo inteiro, todos os dias. Eles não conseguem ser gentis e legais um com o outro. E aí isso vai minando a minha energia. E eu penso, eu não vou dar conta, sabe? Cada fase é uma nova fase. E eu tenho certeza que vai passar e que outros momentos assim virão também. Exatamente. E me conta uma coisa.
O que você acha que foi mais difícil pra você? Equilibrar o trabalho com a maternidade ou de estar vivendo numa fase muito diferente das suas amigas? Eu acho que foi viver a fase diferente das amigas. Isso é engraçado pra mim. Porque pra mim o que me pega hoje, obviamente, né? Até porque eu não sou velha, mas eu penso muito nessa questão de equilibrar a maternidade com o trabalho. Você era muito mais nova e o que pesou mais pra você? Mas é porque a gente tá em contextos diferentes, né? Na época que eu engravidei, eu tava estudando pra concurso, então eu não tava trabalhando. E eu poderia continuar estudando, e aí a ideia era passar no concurso e o concurso não teria tanto impacto na maternidade, nem a maternidade no impacto no concurso, você tinha essa liberdade. Mas quando eu engravidei, com 24 anos, foi o período em que as minhas amigas estavam no auge, né? De liberdade. Isso. Auge de liberdade, tá começando a ganhar dinheiro. Então foi numa época que elas viajaram muito para fora do país, tiveram várias experiências legais. E por mais que eu não quisesse trocar o que eu estava vivendo por nada, até porque, como eu disse, foi a realização de um sonho, eu me senti muito frustrada, sabe? De não estar vivendo aquela realidade das minhas amigas. E aí eu lembro que eu pensava assim, nossa, mas quando a Liz tiver 10 anos, eu vou ter 35. E eu acho que os 35 que vão ser o auge. É tipo isso! E agora, você percebe que você tá percebendo que é o auge. E eu ainda vou começar. Isso me dá um desespero. Eu te falo isso sempre. Fala, mas eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Eu daria tudo pra estar com 2 meninos criados hoje já. Porque literalmente, eu falo isso e não é zoeira, gente. Os 30 são os novos 20. Tipo, parece que agora que a nossa vida engatilhou, agora que as coisas começaram a fazer mais sentido, agora que você tem liberdade financeira, então, você chega no estágio de início da vida e os meninos já estão criados e a gente tá se lascando, vai se lascar. Mas assim, você vai ter uma segurança também, né? É porque eu tive que me amparar muito nos meus pais, nos meus sogros, na minha rede de apoio, né? Minha rede de apoio não foi só pra me ajudar com as crianças, a cuidar deles. Foi de realmente me dar condições de me desenvolver, entendeu? Você continuar a sua desenvolvida. Pois é, menina, mas será? Não sei não, mas eu vou precisar bastante de todo mundo também, viu? Não, com certeza. Com certeza. Ter filho é algo coletivo, sabe? Nossa, impactante. Mas essa frase. Mas porque eu posso dar a melhor criação para os meus filhos, mas eles vão para a escola, vão conhecer outras crianças, e eu espero que essas outras crianças também tenham uma boa educação, porque pra existir essa troca. Exatamente. Então, o que o outro pai faz que eu nem conheço impacta no meu filho. Claro. E aí você voltou a advogar quando? Assim que a Alice nasceu. Então, com o Léo, você já estava no escritório advogando. Isso, já estava. E ali, pra mim, foi outro desafio. Foi muito sofrida a minha gravidez do Léo enquanto profissional, porque eu estava num lugar que era chefiado por homens, todos muito acessíveis, tá? Todos muito cuidadosos, mas não eram alheios à minha situação, nem nada, mas não teve um momento de falar comigo, você vai sair, você vai ter a sua licença, você vai voltar depois, então nunca me foi falado. E aí a insegurança. Eu fiquei numa insegurança muito grande. Isso é muito difícil. Nossa senhora, isso deve ser muito difícil. Agora eu quero saber o seguinte: já aconteceu alguma situação depois que Liz e Léo nasceram que você teve que sair correndo, ou que aconteceu alguma coisa muito engraçada em algum lugar que confundiu trabalho com maternidade, que você teve que desenrolar? Cara, eu lembro de ir pro TJ com a Liz.
Simplesmente eu esqueci de botar o microfone na gente. Eu espero que esteja dando pra escutar. É por isso que eu preciso do meu diretor aqui, tá vendo? Deixa eu ver, gente, peraí. Gente, desculpa, né? As primeiras vezes acontece isso, então tô sem o meu diretorzinho lindo que está vendo o jogo do Flamengo, então não tinha visto que a gente tava sem microfone. Simplesmente esqueci. Quando eu olhei pra Luísa, eu falei, uai, cadê o microfone? Mas agora, tudo certo. Tudo certo. Conta a história caótica envolvendo as crianças e o trabalho. Ah, que eu levei a Liz pro tribunal, né? Cara, Ela tinha quantos anos? Nossa, ela era pequenininha. Acho que devia ter uns 4. E você tinha que fazer o quê? Eu tinha que ir no tribunal, eu não lembro o que era, se era só um protocolo, não sei, mas eu tinha que ir. E aí eu não sei se você lembra, mas a gente estacionava. Sim, pegava uma van. Pra atravessar pro tribunal. Exatamente. E aí foi isso. Eu lembro direitinho da gente na van, achando o máximo. Nossa, andando na van. E eu andando pro tribunal, e eu lembro que tava um calor, eu suando e com ela no colo e tal. Mas tem o basicão, né? Ter que sair correndo do trabalho, porque a menina tá doente, não posso ir hoje, porque tem que estar com um filho e tal. Mas eu acho que pra mim, assim, o mais louco que aconteceu foi quando eu tava grávida do Léo. O Léo, a gente ainda não se conhecia, mas o Léo, ele sempre desenvolveu muito devagarinho na barriga. E aí, com 36 semanas, eu descobri que tinha placenta prévia. Você tinha que ficar quieta, né? Não, não precisava ficar quieta, mas eu com certeza teria que ter um parto por cesárea. E aí, com 37 semanas, a gente repetiu o exame, né, pra acompanhar mais de perto a placenta e tal, e descobriu que o Léo tinha parado de desenvolver. Então, a minha médica falou assim, Luísa, você quer até hoje ou amanhã? Isso era Nossa Senhora! Isso era uma terça-feira, se eu não me engano. E aí eu falei pra ela, não, semana que vem. Aí ela, como assim semana que vem? Você não tá entendendo, querida, eu tô te perguntando hoje ou amanhã. Ela desse Mas é porque deu um tilt na mente. Aí eu, não, por que que deu tilt? Trabalho? Eu falei, não, porque a pessoa que vai me substituir chegou agora. Eu preciso treinar ela pelo menos essa semana. Cara, olha o tanto que isso é louco, né? A gente realmente coloca o trabalho acima de qualquer coisa na vida. Isso tá tão errado. Mas era o medo de ficar sem. Isso, de dar notícia e falarem, eu tinha tipo... criança, então... Você precisava daquilo. Só que, olha, é isso, eu inverti totalmente. Mas a prioridade. Surto. Mas é porque é o desespero. E aí que a gente médica vive, que né? teve que me jogar uma real lá na hora, né? Falar, Luísa, pelo amor de Deus, é hoje ou amanhã. E aí eu lembro que eu fui pro escritório pra Depois falar... da consulta. Eu escolhi ser no dia seguinte, porque segundo filho a gente deixa mais bagunçado, né? Então não tinha tá tudo pronto. Exatamente. Eu falei, não, então vou deixar amanhã. E aí eu fui pro escritório pra comunicar e eu lembro que eu chorava. Como se você estivesse fazendo uma palhaçada. Isso, e o meu chefe que conversou comigo na oportunidade falou, Luísa, pelo amor de Deus, vai. Tipo... É seu filho, essa é a prioridade, a gente tá bem aqui. E eu lembro que eu chorava, me sentindo muito culpada. Que coisa louca. Muito louca. E aí, nesse contexto, você já sentiu julgada por pessoas, ou por você ser mãe jovem, ou por você tá advogando, por exemplo, grávida e tal, ou você sentiu um acolhimento do mercado, assim? Cara, não, sabia que eu me senti... Acolhida? Acolhida, eu lembro... a gente já tem várias normas, né, que protegem a mulher grávida, né? Então tinha prioridade de atendimento, nas sessões de julgamento, né? Sempre fui muito tranquilo nesse quesito.
Você não sentiu nenhuma diferença quando você... Não, a questão de ser mãe jovem eu senti mais em outros campos do que no campo profissional. Por quê? Por exemplo, na escola das crianças mesmo, porque geralmente eu sou a mãe mais jovem, né? É todo mundo bem mais velho. Todo mundo bem mais velho. Então, a interação é diferente. Já tá em outra fase de vida. Nossa, deve ser engraçado mesmo. E você já sentiu alguma questão de se sentir culpada nessa parte materna por você ter que trabalhar, por não ter tanto tempo com as crianças? Claro. Por às vezes... A culpa anda de mãos dadas com as mães, né? E pro resto da vida. Então, claro, sinto culpada. Esses dias eu tava... Uma amiga nossa, né, falou assim, é porque eu só passo 1h30 com minha filha por dia. Aí eu parei pra pensar, cara, é isso mesmo. Acho que eu passo 2 horas por dia com os meus filhos. Isso é muito doido, né? E não é o tempo que eu gostaria, não só de quantidade, mas de qualidade. Porque aí você tá cansada. Tempo é corrido. E eles têm que fazer as coisas. Isso, vamos banho. Fazer dever de casa, vamos comer, vamos tomar banho. Preparar pra dormir, blá, blá, blá. Então, não curto a maternidade do jeito que eu gostaria, muito pelo trabalho mesmo, né? Pela forma que a gente tem que trabalhar. Eu fico pensando, se fosse 6 horas diárias, por exemplo, já melhoraria? Cara, mas se fosse meio período, né? Corrido e tal. Nossa, seria muito melhor. Sim. E eu tenho momentos de surto com o celular, principalmente o WhatsApp, porque eu acho que a gente ficou eternamente disponível, né? Então, isso me incomoda demais, porque eu acordo de manhã já trabalhando, atendendo ligação e resolvendo coisa, aí você vai pro trabalho, você chega no trabalho, você trabalha, você volta pra casa, você continua trabalhando normal, tipo assim... Não me parece que existe mais. Eu lembro quando eu era mais nova, a gente tinha uma casa de campo e aí não tinha telefone celular e meus pais optaram por não colocar telefone fixo lá durante um bom tempo. Então, quando a gente ia pra casa de campo na sexta, era literalmente assim, espero que nada aconteça, porque se acontecer, a gente só vai ficar sabendo na segunda. Tanto coisa pessoal, tipo se alguém passasse mal eventualmente, quanto coisa profissional. E a gente simplesmente ia. E a gente ficava sábado e domingo isolado do mundo. Isso simplesmente não existe mais, não existe mais. E às vezes a gente tinha que voltar correndo. Se você fizer isso, as pessoas vão te julgar. Achar de louca, não, né? E outra, já virou neurótica. Outro dia eu contei que agora, meu celular sempre entra no não perturbe até 6 da manhã e tal. E antes era de 10h30 às 6 e agora eu botei 8h30. E o povo fica, você tá muito neurótica. Eu falo, gente, eu vou ficar louca, eu vou surtar, eu vou morrer. Mas não tem jeito. Esse 8h30 é justamente a hora que você tem pra aproveitar a sua casa, isso, e pra você marido, preparar descansar. pra dormir a mente. Não tem condição. E quando você vê, quando eu vejo um WhatsApp e eu não consigo não responder, nossa, é muito difícil, né? E eu fico imaginando, é isso, assim, eu sinto que a geração mudou muito e também muita coisa pro bem, mas que também muita coisa pro mal, né? Essa quantidade de informação que a gente recebe, essa quantidade de demanda e a comparação de você achar que todo mundo tá bem, menos você, e que você tem que correr atrás. E aí todo mundo tá bem em todos os quesitos. Profissional, mãe, aí você fala, nossa, ela consegue ser mãe, eu não consigo. Ela consegue fazer tudo ao mesmo tempo e eu não consigo. Quando na verdade a gente sabe que não é verdade isso, mas ainda assim a gente se culpa, né? E fora que a gente tá o tempo todo muito acelerado, né? E trazendo aqui pra maternidade, ontem mesmo eu falei, né? Cara, os dias são longos, mas os anos são curtos demais. Isso é muito louco. E a gente não curte a nossa vida, a gente só sobrevive, né? E é algo que vem muito com essa onda tecnológica mesmo. E a gente tem que saber quando pisar no freio. É difícil. E a gente não consegue pisar, né? Esse que é o problema. Quando tenta é julgado, né? Exatamente. E eu acho que ser adulto... Deve ter sido gol do Flamengo, gente. O Flamengo tá jogando com o Chelsea nesse momento. Eu acho que a culpa foi uma coisa que eu aprendi muito na terapia, depois de casar, é que ser adulto é lidar com a culpa. Às vezes, pra mim especificamente,
e talvez por isso essa questão da maternidade me pegue tanto também, é que eu lido com uma culpa diária em relação aos meus pais, assim, de querer estar mais presente, de querer estar mais perto. Mas é com tudo, né? Eu também lido com isso, com os amigos, a gente mesmo. Gente, vocês não estão entendendo o que foi esse evento pra eu encontrar ela. Exatamente. É querer e não conseguir. É querer e não conseguir. E é lidar com a culpa todos os dias. Por isso eu falei no início do episódio sobre a questão de você aceitar que alguma coisa da sua vida vai ser negligenciada naquele dia. A gente não dá conta de ser mãe, amiga, filha, esposa, fazer tudo que você tem que fazer profissional num só dia. Alguma coisa vai ser negligenciada, né? E acho que todo mundo pensa assim, eu tenho que dar o meu melhor em tudo. Sim. E esse pensamento é ótimo, mas tem que aceitar que às vezes o seu melhor vai ser 30% naquele dia. E aí é a importância de um bom parceiro, eu acho. Que é um parceiro que... Porque não adianta, não vai ser 50-50. Não, é Nunca isso. vai O dia ser. que você vai dar 30, ele vai dar 70. Exatamente. E vai ter fases, vão ter meses que você vai dar 30 e ele vai dar 70, e depois você vai dar 90 e ele vai dar 10. Não existe isso de 50-50, né? E aí tem essa questão aí, ó, que nem era uma coisa que a gente ia conversar, mas que me incomoda muito, que é a romantização do pai, né? Então, tipo assim, a mãe você é mãe e tal. Agora, quando o pai é pai, todo mundo fica... Lindo, nossa, olha que paizão. O cara só está fazendo a obrigação. E eu vivo muito isso. Nossa, porque o Marcelo é um paizão. Isso, e assim, as eu pessoas não posso devem nem ficar, reclamar, você é tão... porque, né, ele é maravilhoso. Realmente eu falo que ele só não amamentou. Sim. Mas... Todo mundo fica, nossa, como você deu sorte. E você fica tipo, galera, tá tudo muito errado. Ele tem que querer participar da vida deles. Ele é o pai. E vai além. Não é só na paternidade. No relacionamento. Assim, a gente tá aqui... Não, a gente tá aqui na sua casa. Sua casa tá linda. Se ela tivesse bagunçada... A culpa é da mãe. Da mulher. Da mulher. Vão falar, nossa, como é que a Rita deixa a casa ficar bagunçada assim? Sim, exatamente. Sabe? Então, é um peso muito grande que tem sobre as mulheres. Muito! A gente tem que dar conta de tudo. A gente tem que dar conta de organizar a casa, a gente tem que dar conta de cuidar do menino, a gente tem que dar conta de ser profissional, a gente tem que dar conta de tudo. Não, e assim, ao mesmo tempo que esperam isso, trazem um peso muito negativo. Então, por exemplo, se eu me separasse hoje do Marcelo, você acha que quem encontraria outra pessoa mais fácil? Eu ou ele? Ele, claro! Isso, um paizão, olha. Que isso a galera acha brilhar lindo. Os olhos das mulheres. E pro homem não, o homem é tipo, nossa, ela tem 2 filhos, não dá. Exatamente. Olha essa bagagem. A mulher só se lasca, exatamente. E é engraçado, de novo, né? Eu lembro, eu devia... Isso, sei lá, eu devia ter uns 20 anos. A gente ficou... sei lá, se era uma prima, se era uma amiga, tinha arrumado um cara legal, etc. E a gente ficou falando dele e tudo. E aí meu pai falou, gente, não tô entendendo. Vocês só estão falando o básico e vangloriando um cara por ele fazer literalmente o básico. Tipo, o tanto de coisa que a gente faz e ninguém fala. Tipo, nossa, putz, que mãezona, que mulher, que isso. É literalmente obrigação da mulher dar conta de tudo. E de cabelo arrumado, de unha feita, maquiada. Porque se você chegar um bagaço no trabalho, o povo vai falar assim, nossa, que é isso? Então não pode, você tem que estar impecável, você tem que estar... E também é muito isso, eu acho, E né? se o homem tá... Não tem problema. Nossa, não dormiu bem. Não dormiu bem, é culpa dela. É culpa dela. Nossa. Ela não tá sendo uma mãe legal, porque se ele tá trabalhando e ela tá de licença maternidade, ela que tem que acordar. Uai, na hora, né? Como é que é? Quando a gente combinou de fazer um filho, não era isso o combinado, não. Exatamente. É muito isso. Isso me incomoda profundamente. Eu sinto que a gente tá caminhando... A gente tá regredindo, né? Pra voltar a essa coisa da feminilidade e da mulher que serve o homem. E isso me incomoda muito. Então, da mulher que tem que dar conta da maternidade. O pai é só um adereço, né? O pai fica só com a parte boa. Eu falo isso, que o feminismo, claro, sem dúvida nenhuma, foi maravilhoso. Mas teve um equívoco aí no meio do caminho, que foi a gente só acumulou funções, né? A gente se inseriu no mercado de trabalho, ainda assim até hoje com muitas desigualdades, né? Mas enfim, estamos lá, estamos cada vez ganhando mais espaços, mais voz,
mas a gente só tá acumulando função. O homem não tá. Que antes era feito pela mulher, hoje os homens não estão atraindo pra eles, sabe? Então, é muito complicado, né? A conta não fecha. Não fecha. Mas assim, tô falando de uma forma geral. Eu acho que a nova geração tá vindo melhor, assim, sabe? Da nova geração que eu falo assim, da nossa idade. Nossa, você acha? Eu acho que os homens cara, eu tô mais... meio assustada. Pelo menos no meu núcleo mais próximo, o que eu vejo é isso. Os homens muito mais ativos dentro de casa. Comparado com as gerações dos nossos pais, nem se compara, né? Com os filhos, Sim, sabe? eu também acho. Não são só o provedor da casa. Eles estão vivendo a casa, a família, com certeza. né? Eu também acho. Eu acho que isso mudou demais. A geração dos nossos pais era totalmente diferente. Mas a mulher também dentro de casa e tudo. Eu acho que a tendência mesmo, com certeza, é melhorar cada vez mais. É isso que você falou, né? A gente acumula muitas funções numa cabecinha só. Uma vez eu vi um vídeo que era uma mulher cheia de post-it, assim, dos afazeres de casa, dos afazeres da vida, né? E aí, tipo assim, cara, é porque realmente a gente faz do A ao Z, a gente pega absolutamente tudo, não é só... e o homem tem essa vantagem, né? Às vezes eles se limitam realmente ali ao trabalho, e a gente que tem que pensar o miúdo do miúdo pro macro dentro de uma casa pra ela funcionar, apesar de que meu marido, graças a Deus, e o Marcelo também, né? Ajudou muito, mas ainda assim, tipo, são muitos post-its. Às vezes eu fico tipo assim, cara, eu tô precisando dar uma segurada. Mas antes eu lembrava dos meus post-its, agora não. Não lembro não. Agora já aconteceu recentemente de 2 finais de semana seguidos eu recebi mensagem no celular falando: gente, a festa de fulano de tal tá começando agora. E eu... Ter esquecido completamente? Mas é que chega uma hora que a cabeça realmente, ela... É isso, eu não tô lembrando mais dos meus post-its. Chega no... Porque tá um post-it em cima do outro. Aí você tá vendo só o de cima, você não tá vendo o que tá no de baixo, entendeu? Mas é muito isso, cara. É muito post-it. Às vezes eu falo, não tá cabendo não. Dá uma segurada aí, porque não dá, exatamente. Lu, e me conta uma coisa. Você acha que a advocacia te tornou uma mãe melhor ou a maternidade te tornou uma advogada melhor? Acho que um pouco de cada, né? Porque a advocacia, querendo ou não, me fez uma mãe muito preocupada com alguns cuidados, né? Que ativa umas partes nossas de sensibilidade. Isso. E de pensar no futuro, né? De como é que eu vou organizar minha vida para não dar um problema para as crianças depois, sabe? E acho que a maternidade me torna uma advogada melhor por trazer muito dessa sensibilidade mesmo, de humanizar o nosso trabalho. Você acha que existe uma Lu antes e uma Lu depois de ser mãe? Nossa, com certeza. Cara, isso deve ser muito louco, eu não consigo imaginar, tipo assim, entendeu? Porque todo mundo, né, nasce uma mãe e eu fico tipo, cara, que mãe será que serei eu, sabe? Mas você só vai saber vivendo. Claro, mas deve ser muito engraçado isso. Porque você também acaba experienciando um amor totalmente diferente de tudo que você já viveu, né? Eu sei, pra mim é tão diferente a Luísa de antes e a de agora, que às vezes dá um tilt de quem sou eu. É aquilo que eu falei na primeira pergunta. A gente vai mudando, eu já fui várias Luísas, né? Às vezes de manhã e de noite eu sinto que eu mudei. Mas é isso mesmo. Deve ser muito engraçado isso. Porque é uma nova parte de você que você precisa também compatibilizar, de certa forma, né? Com as coisas, com quem... E assim, pra mim, que sempre fui essa pessoa astral, não sei o quê, é muito difícil trazer essa seriedade. Aliás, não é difícil trazer, porque ela já vem. Mas aceitar que eu sou mais séria agora. Muito porque eu tenho que ser mais séria. Sim, você tem 2 filhos pra criar. E aí entra um pouco aquilo também da fase com as amigas, né? Porque aí estão vivendo outra coisa, de balada, de sair, disso, de aquilo e blá blá blá. E pior que agora eu vou viver de novo isso, porque aí agora eu tô com os filhos grandes e agora que a maioria das amigas tá começando a ter filhos. Então, de novo, a gente tá... desequilibrado, de certa forma.
Mas agora é a parte boa, minha amiga, que você vai fazer só ajuda e tal, não sei o quê, e vai ter sua vidinha, os meninos já estão grandes, aí eles vão ficar adolescentes, aí você vai começar a sofrer, fica ruim de novo. Aí eu vou estar com o chororô aqui em casa, você vai estar com o chororô na sua casa, entendeu? Aí a gente bota as crianças junto num quarto só e fala, se vira. Brinca, grita. Nossa, cara, mas a maternidade é um negócio que me pega demais ainda. Eu fico... Não sei dizer, tem hora que eu quero, tem hora que eu não quero, não, tem dia que... Você quer, você só tem medo. Eu acho que hoje eu vivo tudo que eu sempre quis viver. E aí, tipo assim, eu olho pra minha vida hoje e eu falo, tipo assim, não queria ter que mudar essa vida. Mas não no sentido ruim, de que o bebê vai trazer coisas ruins. Claro que não, eu sei que vai trazer coisas maravilhosas. Mas como eu nunca vivi isso, e eu só sei viver isso que eu tô vivendo agora, e pra mim tá muito gostoso, pra mim eu fico tipo assim, nossa, será que é o momento, né? Mas ao mesmo tempo é o momento, e ao mesmo tempo... Vai mudar. Não, vai mudar pra melhor. Todo mundo fala, minha mãe fala, ai, minha filha, se você soubesse... Quando chega um bebê na casa, parece que você abriu as janelas e o sol entrou. É mesmo. E a minha irmã teve bebê agora e lá eu fiquei tipo assim... Cara, todo dia a gente saía da casa dela e o Murilo falava, cara, vamos ter um bebê. E eu falava, vamos. Porque realmente é muito gostoso, né? Dá vida pra casa, né? E dá um outro sentido pra sua vida, eu acho. Total. Só que é isso, hoje eu não tenho isso. Então o que eu tenho é o que eu tenho. E o que eu tenho eu gosto. Você acha que você ama muito seus pais e que você admira muito seus pais? É porque você ainda não teve filho. No dia que você tiver... Aí você vai valorizar mais ainda. Nossa. Você vai falar, nossa, o bagulho é doido mesmo. E eles deram conta. Não, e você se sente até indigna, sabe? De tanto receber tanta amor. Gente, a Luísa tá emocionada. Tô mesmo. Se desse pra ver, ia ter uma lagriminha caindo. Mas eu imagino. Se eu já sinto... É isso, hoje em dia eu sinto... A maior parte da minha culpa de lidar hoje são os meus pais, porque eu olho e falo tudo que eles fazem ainda por mim, tudo que eles fizeram e fazem, e eu sinto que eu não retribuo em absolutamente nada, cara. E aí isso também me faz querer ser uma mãe que, tipo, que deixe claro pros meus filhos, como meus pais me deram essa tranquilidade, de que eles não me devem nada também. Sim. Mas eu sei que eles vão lidar com essa culpa, porque eu lido, sendo que meus pais não me cobram. Mas a culpa é de nós em relação a nós mesmos. Total. Eu queria dar mais para os meus pais e eu não estou conseguindo, não meus pais queriam mais, eu não estou dando. Mas isso é foda mesmo. Deve ser, quando você tem filho, você deve entender muito, né, assim. E é muito real isso, quando a gente vai crescendo, que a mãe fala, um dia você vai entender. E hoje em dia, tantas coisas que ela falava e eu ficava brava. Hoje em dia eu falo, nossa, com certeza. Eu, quando for mãe, vou fazer igualzinho ou pior, né? Isso é muito doido. Exatamente. Isso é muito doido. Nossa, Lu, que lindo, cara. Você tá muito emocionada. Que lindo. Tô mesmo. Lu, eu tenho uma última pergunta, que é o seguinte. Vamos lá. Quando eu resolvi criar esse podcast, eu falei, eu quero muito inspirar outras pessoas de dúvidas que eu, tipo assim, eu queria trazer assuntos que tivessem a ver com o que eu tava vivendo, porque de alguma forma tinha que me tocar também, e conversas que eu queria ter, e que de alguma forma inspirasse outras pessoas. Mas também eu queria muito que fosse um espaço para as pessoas se inspirarem nas suas próprias histórias, porque eu acho que a gente olha muito pro outro e fala, tipo... Nossa, eu me inspiro tanto em você, eu me inspiro tanto na mãe que você é, principalmente. Você é um exemplão de mãe pra mim. Mas a gente não se inspira, às vezes, na nossa própria história, né? Agora eu que tô emocionada. Eu sei. Vamos ver como é que a gente vai acabar esse podcast. E eu falei, cara, eu quero que seja um espaço também pra quando as pessoas contarem as coisas delas, elas falarem, tipo, nossa, eu sou muito foda. Eu aguentei muita coisa e, tipo, que massa tudo isso que eu vivi. E aí eu te pergunto, o que você falaria pra Luísa lá de 24 anos hoje, se você pudesse falar alguma coisa pra ela sobre a história que vocês iam construir mais tarde? Cara, eu acho que... Eu chorei de verdade. Eu acho que é sempre acreditar que o melhor tá guardado pra gente, que tudo acontece como deve ser, porque é algo que a gente pensa no dia a dia, não, isso tá acontecendo... Porque tem que acontecer. Porque tem que acontecer e tal,
Mas às vezes quando você tá vivendo aquilo é muito difícil De enxergar. De enxergar. Muito. Uma luz no fim do túnel. Isso. E, cara, é lembrar que mesmo nesses momentos difíceis tem que acreditar que tudo tem um propósito, sabe? Cara, se eu não tivesse engravidado com 24 anos, eu não teria a Liz. Eu poderia ter engravidado depois, mas não seria ela. Não, porque ela é quem ela é, porque você tinha 24 anos e criou ela dessa forma. Imaginar hoje sua vida sem eles... Deus me livre. Nossa, ela tá chorando muito e eu tô chorando muito. E isso aqui... Nossa, Lu, que lindo, sério, que lindo. Obrigada, sério. Obrigada por compartilhar. Eu te admiro muito. Essa sessão terapêutica. Você é gigante, cara. Ai, gente, que lindo. Eu espero que vocês também se inspirem daí. E também, quem quiser compartilhar as coisas que podem estar vivendo também relacionado à maternidade. Esse é um assunto que a gente ainda vai conversar muito por aqui. Eu vou conversar com a minha mãe sobre isso e acho que vai ser um negócio... Vai chorar mais ainda. Vou chorar mais ainda, com certeza. E é uma parte linda da nossa vida, né, como mulher, e eu acho que a gente negligencia muito, como outras coisas que a gente não deveria negligenciar. Se você quer ser mãe, obviamente, né? Que tem gente que não quer e tá tudo bem também. Mas eu acho que a vida, ela não pode atropelar, né, a gente. Eu acho que a gente tem que sempre parar pra refletir das coisas. Eu brinco que a gente sempre tem que sair do piloto automático, né? Então, lembrar por que a gente tá vivendo, qual o sentido da vida, é isso que você falou. Porque as coisas acontecem como elas acontecem e saber aproveitar tudo isso. E eu espero que vocês tenham gostado, foi muito especial. Obrigada, Luzinha. E eu espero que tenha dado certo a primeira parte do vídeo, que tava sem o microfone, que se não der, nós vamos ter que regravar. E aí vocês vão ficar sabendo. Mas obrigada. Beijos.